Graça e paz, amados. Estou passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Pastor Tiago Matos e, através deste canal, eu quero ser bênção na tua vida. Amém? Quero aproveitar e te convidar para que você se inscreva no canal, para que a família, a palavra de esperança continue crescendo, amém? E se no final do vídeo você entender que foi bênção, que foi bom, por justiça, deixa o teu joinha, amém? Quero falar neste vídeo sobre algo muito importante na vida do cristão, mas que muitos cristãos têm encontrado dificuldade para vivenciar. Sabe o que é? Oração. A palavra oração, ela tem um efeito poderosíssimo na vida de cada um de nós. Porém, poucos praticam. Em um tempo onde queremos que as coisas aconteçam logo, imediatamente, falar de oração, falar de algo que não dá para ver, não temos ideias de quando vai acontecer, longo prazo, curto prazo, esses detalhes que envolve uma oração, faz com que muitos cristãos tentem fazer as coisas com as suas próprias mãos, tenta resolver mediante ao seu próprio conhecimento e, orar, falar com Deus até que Ele responda, eu prefiro agir logo. E esse agir logo nos leva a consequências muito ruins na nossa vida. Então eu quero falar com vocês sobre o apóstolo Pedro e duas situações que aconteceu com ele. E glorificado seja o nome do Senhor, porque Jesus não nos olha como o homem olha, como nós olhamos para o ser humano. Não é verdade? Porque na maioria das vezes nós nos empenhamos para fazer algo por alguém, quando esse alguém já fez por nós, ou teremos algum tipo de benefício ou lucro fazendo por tal pessoa. Fazer por alguém algo que talvez não vai nos dar segurança de termos resultado, é quase que impossível isso acontecer. É claro que existem as exceções. Existem muitas pessoas que têm o chamamento do Senhor, que queimam em seus corações a verdade da palavra e faz por amor, faz por direcionamento do Espírito Santo, aprendeu a ouvir a voz do Senhor, lendo a palavra, orando, estando em comunhão com o Senhor. E isso leva muitas pessoas a ter um comportamento diferenciado que para o mundo é loucura. Mas ainda bem, como eu falei, que Jesus não nos olha como o homem olha. E olha só o que aconteceu com Pedro. Nós vamos trabalhar em dois textos e eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, como foi na minha também. Primeiro a gente começa falando no Evangelho de Mateus, capítulo 26, em um texto muito conhecido. Versículo 26. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha que interessante. Ele vai com os discípulos. Em determinada parte do caminho, ele pede para que a maioria ficasse lá. E aí ele leva Pedro, Tiago e João com ele para mais uma etapa, lá no Getsêmani. Getsêmani significa lugar de imprensar algo. Por isso é que Jesus suou sangue. Por quê? Porque de uma forma simbólica todo o pecado da humanidade estava sendo amassado em Jesus. É como se fosse um recipiente, um lagar, para que viesse, para que pisasse a uva, e o sumo da uva venha a ser o vinho. Então a uva ela é imprensada, a azeitona ela é imprensada para virar o azeite, a uva imprensada para virar o vinho, como se o pecado da humanidade tivesse sido imprensado em Jesus ao ponto dele suar sangue. Era um momento muito delicado, era um momento muito importante para a tua vida e para a minha vida, e ele deixou bem claro: eu preciso de vocês.
Eu preciso que vocês participem deste momento comigo. Por isso ele deixa a maioria em um determinado lugar e leva esses 3 com ele, contando com que a intercessão, a oração desses 3 fosse fundamental para aquele momento que ele estava vivendo, mas foi diferente do que ele esperava. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem 1 hora podes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos lá. Por 3 vezes, Jesus se separa um pouco daqueles 3 para orar, para falar com Deus. A oração dele foi a mesma, o coração estava aflito. Ele falou para o Pai que, se fosse possível mudar aquela situação, que o Senhor fizesse isso, mas não teria como mudar, porque o plano de salvação já estava traçado para a tua vida e a minha vida, também passando por aquele momento sacrificial de Jesus. Mas o que nós podemos aprender aqui? Quando Jesus vai orar para falar com Deus em um momento delicado e ele conta com a intercessão desses 3, o que a palavra fala? Eles estavam dormindo. Jesus falou para eles: eu não posso nem me distanciar 1 hora para orar, que vocês não conseguem ficar vigiando, não conseguem ficar intercedendo por mim. E interessante que as 3 vezes que Jesus volta, eles continuavam dormindo. E essa palavra dormindo vai se repetir no próximo texto que nós vamos falar. Sabe, no momento que Jesus mais precisou da intercessão daqueles discípulos, eles não conseguiram atender Jesus. Sabe, como você e eu muitas das vezes temos o segredo da vitória, da mudança, do que vai provocar resultados poderosos na nossa vida, está aqui, na palma da nossa mão, ou melhor, no nosso joelho dobrado, na nossa voz elevada ao Senhor. E quantas das vezes nós nos deixamos nos abater pelas adversidades, pelos momentos difíceis, e não conseguimos sequer tirar um tempo de qualidade para conversar com Deus. Não é verdade? No momento em que Jesus precisou, eles não conseguiram atender. Mas, no próximo texto que nós vamos ler, foi Pedro que precisou da oração, do escape, da ajuda de alguém, e foi diferente. Você imagina só se Jesus fosse dar para Pedro exatamente o resultado do que ele recebeu do apóstolo. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele nos ama e Ele tem buscado a cada dia fazer o melhor sobre cada um de nós. Muitas das vezes a situação não vai mudar imediatamente, mas Ele está nos fazendo crescer, amadurecer enquanto a situação não se resolve. Às vezes, como cristãos, somos mal acostumados a acharmos que oramos e o Senhor já vai logo resolver aquela situação. Não funciona assim. Enquanto você e eu estamos orando, Ele está transformando aqui dentro. Enquanto você e eu oramos, Ele está mudando as coisas aqui dentro, está mudando a nossa visão, está mudando a nossa concepção, está mudando as nossas ações. Então, às vezes, Deus não está atrasado, Ele não está distraído. Por que tanta demora? A demora é proposital para que nos faça continuar perseverantes e continuarmos crescendo para a glória do Senhor Jesus. Então, aqui a gente fala de um texto onde Jesus precisou da intercessão, da oração do apóstolo Pedro, e ele não fez como Jesus esperava. Agora nós vamos avançar um pouquinho para Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, vai falar assim, Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem.
tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então vamos lá, o rei Herodes ele começa a pegar, a capturar alguns discípulos, né? Os homens que foram titulados baderneiros, né? Que estavam sendo seguidores de Jesus e infringindo a lei, né? Naquele momento, guiado pelos sacerdotes, como se fossem mentirosos. E aí Herodes entendeu que fazer daquela forma, usar os discípulos como chacota, como isca, para ter uma boa politicagem com a liderança religiosa de Israel, ele começa a maltratar os chamados seguidores de Cristo e chega a vez de Pedro. Então ele prende Pedro para que no momento certo ele viesse a colocar Pedro diante da multidão e a se maltratar aquele homem de uma forma de diversão. Mas ele não sabia que tinha algo muito importante acontecendo. Olha só o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que interessante. Lembra que nós lemos que Jesus pediu a intercessão do apóstolo Pedro. Enquanto ele enfrentava aquele momento, o apóstolo Pedro não conseguiu atender a solicitação de Jesus. Agora chegou a hora do apóstolo Pedro precisar da oração, sabe? E por mais que a igreja estivesse reunida em um local, orando por Pedro, nós sabemos que quem dava o aval para que a oração tivesse efeito era o Senhor Jesus. Não tinha outra forma. Então Jesus chegou o momento em que Jesus teve a chance, né? Se fosse homem como nós, eu não vou fazer por Pedro, porque quando eu precisei dele, ele não fez. Mas diferente da postura humana, Jesus atendeu a oração da igreja reunida que direcionava a Deus pela vida de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Olha que coisa interessante. Lembra que eu falei da palavra dormia, que ela se repetiria aqui? Coincidentemente, nas duas situações, Pedro estava dormindo. Lá, quando Jesus precisava da sua intercessão, ele dormiu. Não sei o que causou aquele cansaço nele, mas ele não conseguiu ficar de pé para poder interceder pelo Senhor. Aqui, ele já dorme, sabe por quê? Porque ele foi tomado de uma paz. Ele foi tomado por um descanso, porque quem, sabendo que daqui a pouco iria morrer, conseguiria ter um sono profundo? Você concorda comigo? Não tem como. Não tem como ficar em paz sabendo que daqui a pouco você vai morrer. E aí ele é tomado de um sono, o anjo o desperta e ele sai daquela prisão pela porta da frente. Por quê? Porque a paz que tomou conta do coração do Pedro naquele momento veio da oração que saiu dos corações que estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos. Ali a oração foi tão poderosa, foi uma intercessão tão marcante, que não somente livrou Pedro da prisão, mas antes do livramento fez com que o coração dele descansasse. Eu quero incentivar você a continuar orando pelas pessoas. As pessoas que estão passando por momentos difíceis, por momentos atribulados, sabe? Você precisa crer no poder da tua oração. A oração tem efeito poderoso, seja qual for a situação que a pessoa estiver passando. Eleve tua voz ao Senhor, saiba como orar. A palavra fala que nem orar nós sabemos, mas precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então fala: Espírito Santo, me ajuda a orar como convém, me ajuda a ter uma oração com o coração limpo, para que minhas palavras cheguem no coração de Deus e, se for da vontade dele, sejam atendidas.
Sabe, é esse poder que está na tua mão e na minha mão, porém usamos pouco, porque somos imediatistas, porque queremos falar com Deus agora e acontecer daqui a pouco. Não. A oração é uma semeadura, a oração é uma semente que você lança na terra da fé e vai regando dia após dia na perseverança, no clamor, na oração, até que o Senhor faça essa semente brotar, se tornar uma árvore frutífera. Talvez os frutos não chegarão como você quer, ou talvez você não veja os frutos, mas um dia acontecerá e o nome do Senhor será glorificado. Por quê? Porque você perseverou, porque você creu, porque você entendeu que tem esta arma poderosa a teu favor e você usou com excelência. A palavra fala mais na frente, eu me poder ir para o final deste vídeo, que Pedro foi liberto da prisão, o anjo o levou até um determinado caminho, depois o dispensou e ele foi impulsionado pelo Espírito até a casa aonde a oração estava acontecendo. E quando ele bate na porta, a empregada, uma mulher chamada Rode, foi atendê-lo, ouviu sua voz e reconheceu, sendo que antes dela abrir a porta, ela empolgada foi contar para a igreja, tipo assim, gente, vocês acabaram de orar por ele e ele está aqui. E quando ela conta para as pessoas que o milagre que eles buscavam estava acontecendo, pasmem, eles não acreditaram, ficaram desconfiados, até que forçados vão abrir a porta e Pedro estava lá. E ele entra e ele vive aquele momento de comunhão com eles ali, do alvo da oração que ele foi, do quebrantamento daqueles corações, e o Senhor se revelou de uma forma especial na vida daquelas pessoas que vivenciaram o poder da oração. Foi só para Pedro? Foi só para Maria, João Marcos e todos que estavam reunidos lá? Claro que não. Toda a manifestação desse poder está disponível para você, para a minha vida. Nós só precisamos nos dedicar mais, crer mais, ler a palavra mais, e teremos acessos de tantos e tantas maravilhas que o Senhor continuará fazendo na nossa vida. Se Ele fez na vida dos heróis da fé, Ele é poderoso para fazer na nossa vida também. Amém, queridos? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus, que venha ter calos nos teus joelhos, calos de oração a partir deste vídeo, e que os resultados venham pela tua perseverança, pela tua fé e pela tua dedicação em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Se foi bênção na tua vida, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu te abençoo com esta palavra no nome de Jesus.